Cargo Connect Blue 678. Oi, tudo bem? Estamos aqui no dia 10 de março e a gente tem hoje uma apresentação muito especial, até porque nessa semana a nossa querida TAP Air Portugal, ou Transportes Aéreos Portugueses, completa 8 décadas, 80 anos de história. E esse vai ser o nosso papo de hoje. Antes, porém, uma mensagem da Dassault Aviation, nossa patrocinadora. Vamos lá. Olha, a gente está muito feliz de estar fazendo essa apresentação hoje aqui, porque estamos na semana de celebração dos 80 anos da TAP Air Portugal, a maior companhia europeia voando de e para o Brasil e unindo o Brasil ao velho continente, a Europa. Enfim, são 8 décadas de uma história maravilhosa, que a gente vai conhecer ou vai relembrar um pouquinho agora. Nós já temos 2 vídeos, a parte 1 e parte 2, da história da TAP aqui no canal, na época que ainda chamava Panda Aviation. Eu recomendo você também ir lá e assistir, porque as imagens são diferentes e a gente conta, claro, sempre que a gente conta uma história, a gente acrescenta alguma coisa, tem sempre uma informação nova e hoje não vai ser diferente. Antes disso, porém, a gente tem que lembrar os nossos patrocinadores, que são a AMF Import, uma loja de carros especiais, seminovos, importados e também uma tremenda provedora de serviços de blindagem em São Paulo. A MF Import é uma tremenda opção se você quiser blindar o seu carro ou se você quiser encontrar um seminovo especial. Pode ser um carro de coleção, pode ser nacional, pode ser importado. A MF tem um incrível acervo de veículos à venda e um time de primeira classe que vai te levar pela mão em todo o processo. Atendimento mais do que personalizado, um atendimento primoroso. E claro, em Sanford, aqui na Flórida, nós temos a JetFlow Aviation, uma escola de aviação onde você chega com a sua carteira ANAC de A320 e sai 2 semanas depois com a sua carteira FAA de A320. Ou seja, abrem-se as portas para você e para a sua carreira decolarem no mercado mundial de pilotos, e você sabe que esse mercado está superaquecido. Pode ser o que você precisa para dar aquela virada na sua carreira, você que já tem o A320 na carteira. JetFlow Aviation em Sanford, aqui na Flórida, é a sua grande parceira. Bom, em colocando isso, agora chegou a hora de nós descolarmos na história da TAP Air Portugal, que agora, no dia 14 de março, celebra 8 décadas. Eu estou fazendo esse programa gravado porque eu estou, nesse momento, chegando a Portugal, onde a gente vai participar do lançamento do livro que eu escrevi junto com a Rita Tamaini. Nós escrevemos e estamos publicando o livro dos 80 anos da história da TAP. Muito importante é que esse livro vai estar em breve disponível para venda aqui no Brasil. Não vão ser muitas unidades, então eles vão estar disponíveis na Betting Books e para qualquer leitor brasileiro. A gente vai avisar quando os livros vão estar disponíveis para venda, você vai poder comprá-los sem problema algum, normalmente na Betting Books, ok? Muito bem. Essa história começa, ou por que eu estou tão envolvido com os 80 anos da TAP, essa história começa quando eu fiz um trabalho de consultoria para a TAP em 2017. E uma das primeiras coisas que eu fiz nessa ocasião foi procurar a administração da companhia e falar, olha, eu gostaria de saber onde fica o museu de vocês. E aí eu descobri que a TAP tem um museu, ainda que modesto, dentro da própria sede, no aeroporto de Lisboa. E uma vez tendo acesso a esse museu, eu entendi que existia uma pessoa que cuidava desse acervo, né, a dona Adelina, que fez isso de forma abnegada por décadas. E a dona Adelina Arezes, que era quem cuidava dessa área da TAP, né, da preservação da memória, falou, olha, Panda, a gente está aqui há muitos anos, trabalhando 3 vezes por semana, é um trabalho praticamente voluntário, né, e a gente faz o que é possível fazer.
Nós não temos, por exemplo, condição de catalogar todos os itens que a gente tem aqui dentro, e muitas coisas a gente simplesmente guarda, a gente não tem catalogado. Então, e me apontou, me mostrou assim uma série de arquivos metálicos, né, aqueles arquivos enormes, piso-teto, assim, que correm em trilhos, né, você gira uma roda e eles vão correndo nos trilhos assim, e falou, olha, fica à sua disposição, a gente tem um monte de coisa aí, mas não estão catalogadas, então eu não sei dizer exatamente o que tem aí. Tem muita coisa, mas não sei dizer o que tem. Eu fiquei meio incomodado com isso, pedi a autorização para acessar essa área de memória da TAP, e faria isso fora do meu trabalho de consultoria, por conta própria. Eu falei, olha, eu quero entrar, ver o que tem e entender o que pode ser feito para normatizar, para encontrar o que existe de memória da companhia. E aí o Abílio, que era o diretor de marketing, Chief Marketing Officer na época, que era a rigor o meu chefe, né, o meu cliente, ele falou, olha, fica à vontade e tal, mas a gente não tem nenhum plano de fazer nada com isso no momento. Eu falei, não, tudo bem, ok, mas se eu tiver acesso, eu vou dar uma olhada e vou ver o que tem aí. Para resumir, eu descobri que realmente havia um acervo gigantesco, né, enorme, e que muita coisa não estava catalogada, muita coisa a TAP desconhecia que tinha, né? E vão aí desde menus, cardápios, até cartas, planos de voo, documentos diversos e, mais importante, um vasto acervo iconográfico. Assim. Estou falando de milhares e milhares de fotografias que estavam simplesmente esquecidas dentro de caixa, sem catálogo nenhum, sem ordem nenhuma. E eu falei, isso não pode ficar assim. E aí, por conta própria, eu conversei com a Abílio, né? E falei, olha, Abílio, eu quero fazer um trabalho aí de eu normatizar, de eu resgatar, de eu organizar tudo isso, sem custo algum para a TAP. A única coisa que eu peço é que você me dê a chave da sala e eu vou entrar lá às 6 horas da manhã, sair meia-noite e vou fazer isso até acabar. Para resumir, foram 2 semanas fazendo isso, né? Foram 14 dias justamente nesse horário, eu entrava lá 5, 6 horas da manhã e saía 10, 11 da noite todos os dias, parava para comer um sanduíche. E fui com uma paciência de Jó, olhando foto por foto, documento por documento, fui organizando tudo em pilhas diferentes e depois fui criando um sistema para catalogar isso daí. Com a anuência da TAP, eu levei esses originais para minha casa aqui em Miami, e gastei ou dediquei 3 meses da minha vida para escanear, tratar, limpar e organizar esses arquivos. Depois de 3 meses eu voltei na TAP e falei, tá tudo aqui, os originais estão aqui, e tem um HD externo com mais de 6.000 imagens catalogadas. E uma das coisas que foi possível descobrir, ou tirar do anonimato, ou tirar do fundo desse baú, foi que existiam fotos de todos os aviões que a TAP operou, com exceção de 2 ou 3. E essa descoberta para mim teve um valor extraordinário, e como eu sou amigo de algumas pessoas lá da comunidade dos fanáticos da história da aviação em Portugal, elas também viram um enorme valor nisso. Elas falavam, puxa, Panda, você encontrou coisas que a gente achou que não existiam. Fotos de aviões que, por exemplo, a TAP operou por algumas semanas ou meses e que não há registros conhecidos aqui entre os estudiosos da aviação de Portugal. Eu falei, pois é, mas elas estavam lá esquecidas em caixas, esquecidas dentro de pastas, enfim. E elas foram resgatadas, matrícula por matrícula, avião por avião, muita coisa importante. Além disso, além dos aviões, tem foto das instalações, dos serviços, das cabines, enfim, né? E com tudo isso na mão e tudo isso catalogado, escaneado, tratado, eu falei, cara, isso tem que virar um livro, não é possível. E ano passado, eu cheguei para Rita Tamaini, que é a diretora de comunicação da TAP, falei, Rita, olha, a TAP vai fazer 80 anos, acho que a gente tinha que celebrar isso com o livro. Ela falou, também acho. E você tem muita coisa, né, Panda? Eu falei, eu tenho que eu tirei de comum acordo com a TAP, eu tirei essas imagens aqui do museu, tratei, escaneei e cataloguei. E fui descobrindo o que elas eram, o que elas são. Algumas fotos em papel têm um registro escrito à mão, um carimbo, um comentário grudado atrás, outras a gente vai por aproximação, né? Falou, vamos fazer esse trabalho, mas quero fazer junto consigo.
Porque a Rita é uma grande autora de livros em Portugal. Ela é uma grande memorialista da aviação portuguesa. Então, eu, na verdade, fui propor para a Rita como cliente da TAP e ganhei uma coautora, né? Ganhei uma pessoa que não apenas autorizou e conseguiu, dentro do sistema de aprovação da TAP, fazer o trabalho, como me deu ainda o privilégio de ser coautora, né? Então, por exemplo, eu escrevi os textos e a Rita os reescreveu ou os verteu para o português de Camões, né? Porque uma coisa que a gente combinou é que o livro seria, como de fato é, escrito em português de Portugal e escrito em inglês britânico. Mas tem uma coisa muito bacana, a Rita, ela tem muito contato com o Brasil, ela conhece o nosso português falado no Brasil. Então ela escolheu, às vezes, palavras ou expressões que faziam sentido em ambos os lados do Atlântico. Então o livro saiu com um português que eu diria que é praticamente neutro, é totalmente compreensível, seja você brasileiro, seja você português. Claro, né, ela verteu mesmo para o português de Portugal. Nós fizemos a versão e está publicado, o livro tem o texto em português e em seguida em inglês, então toda a obra, ela completa da primeira à última linha, está em português e está em inglês britânico. E com isso a gente fez essa obra de 256 páginas, que é a primeira a mostrar praticamente todos os aviões da TAP operados ao longo aí de 80 anos. Existem algumas exceções que não entraram no livro, tem um DC-6 que foi operado em regime de leasing, que nós não encontramos foto, e tem 2 ou 3 aviões das divisões regionais da TAP, que era a Transportes Aéreos Continentais, que nós não encontramos foto de um desses aviões, e outro da LAR, Linhas Aéreas Regionais, que são empresas associadas, né, ou subsidiárias que a TAP teve. Da frota própria da TAP, nós encontramos fotos de todos os aviões. E hoje, esse programa aqui, ele vai ser baseado, nós vamos contar a história da TAP, mas vamos contar mostrando as imagens. Então vamos lá, Cris, vamos começar agora a exibição dos slides, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é o primeiro voo da TAP. A TAP foi constituída em 14 de março de 1945, oficialmente, até porque o diretor do Secretariado de Aviação Civil, Humberto Delgado, né, em 8 de novembro de 44, ele havia proposto ao governo a criação de uma companhia aérea de bandeira. E essa ideia de Humberto Delgado, ela se constituiu oficialmente em 14 de março de 1945, que passou a ser a data que a TAP considera como a data de nascimento da companhia. E essa foto é típica daquilo que eu estava falando, ela estava lá perdida e eu, para minha satisfação, descobri que esse DC-3, o Tango Delta Fox, essa foto foi feita na data 19 de setembro de 46, quando decola de Lisboa o primeiro voo oficial regular da companhia, na linha para Madrid. A foto seguinte mostra o embarque dos passageiros nesse voo, né? E a gente está vendo essa imagem aí, veja só, né? Esses são mesmo os primeiros passageiros da TAP, sendo assistidos aí por um mecânico de macacão branco. E essa foto é a foto oficial, ou uma das fotos oficiais de uma sequência de imagens que registra a primeira operação regular da TAP, né? A coisa mais incrível desse período é que no final de 1946, a TAP opera o primeiro voo de uma linha que ela chamava de Imperial. E esse mapa mostra não apenas o primeiro voo, como os voos de estudos que foram feitos antes desse voo, que ligava Lisboa a Lourenço Marques com esse monte de escalas. Os serviços levavam 2 semanas para ir e para voltar para Portugal, praticamente uma semana em cada sentido, faziam múltiplas escalas e os voos não eram feitos à noite, eram voados somente durante o dia. Então a gente está vendo aí todos esses serviços, né? A gente consegue ver pela mudança de cor quais seriam as primeiras viagens de estudos ou de exploração. Elas ligaram cidades diferentes, né? Em alguns casos foram realmente voos que examinavam as condições operacionais de alguns lugares, e
por razões operacionais, algumas dessas cidades não foram mantidas. Mas o fato que chama muita atenção é que essa era a linha mais longa da história da aviação mundial operada com equipamento Douglas DC-3. Essa é outra coisa importante, né? O DC-3 é a versão civil do Douglas C-47. A gente está vendo uma foto maravilhosa que também está no livro. Aliás, para deixar claro, todas as fotos que você vai ver aqui estão no livro que vai ser lançado, tá? Então, se você gosta muito dessa foto, pode ter certeza que ela vai estar presente na obra, porque esse livro que a gente está lançando com 256 páginas tem centenas de imagens, gráficos e ilustrações, praticamente todas elas inéditas, tá? Então vocês vão ficar muito impressionados com a quantidade e qualidade iconográfica da obra. Essa foto aí, por exemplo, foi feita no aeroporto da cidade do Porto, que estava em construção ainda, né? E mostra um DC-3, aliás, um C-47 da TAP. Isso é uma coisa também importante, né? A TAP operou dois tipos de aviões que a gente olhando fala, isso é um DC-3. Na verdade, eles eram tanto o C-47 como esse, como o C-53, que nada mais era que um C-47 com porta de carga maior, né? E, é bom dizer, a TAP só voou com os C-53 na linha aérea imperial. Outra característica fascinante dessa linha é que, a despeito dos aviões terem lugar para 21 passageiros, por condições operacionais, raramente embarcavam mais do que 12 passageiros. Aí, a gente está vendo uma foto histórica também, essa não é inédita, mas eu achei importante incluir no livro, que mostra os 11 de Inglaterra, que é o apelido que se deu para esses 11 pilotos, e mais um instrutor britânico que está de terno claro no meio, mas as 11 pessoas que estão à sua volta são os primeiros pilotos da TAP, né? Alguns que ficariam muito famosos, muito queridos, muito estimados ao longo dos anos, porque eles foram os verdadeiros pioneiros entre os aviadores da TAP, tiveram sua formação na Inglaterra, daí vem o trocadilho com os 12 de Inglaterra de Camões, esses são os 11 de Inglaterra da TAP, né? E esses são os primeiros pilotos da companhia que foram treinar na Inglaterra. E aí voltaram e assumiram os voos, né, inicialmente operados com o DC-3. Seguindo na nossa ordem, a gente tem aí a chegada, aliás, a gente tem aí a partida, né, do primeiro voo para Paris, que ocorreu em 1948, com o C-54, conhecido na aviação civil como Douglas DC-4, mas que foi o segundo modelo de avião operado pela TAP. Essa foto é histórica. O avião está partindo de Lisboa para operar o primeiro voo para Paris de Bourget, isso foi em 1948. Esses aviões, os C-54, foram os primeiros quadrimotores da TAP, foram recebidos usados, né, eles eram excedentes de guerra, assim como os DC-3, e com ele a TAP inaugurou vários serviços para a Europa. Bruxelas, Londres, enfim, foram aviões que serviram a TAP muito bem e que foram o principal equipamento da TAP do ano de 1947, quando chegaram, até a introdução do Constellation, como a gente vai ver em seguida, no ano de 55. Então essa foto é a partida do voo inaugural para Paris, por isso que tem tanta gente acenando, né? Vamos lá. Essa é uma outra foto que mostra o C-54 já no terceiro padrão de pintura, ele teve 3 pinturas diferentes, enquanto serviu a TAP, né? E ele foi o primeiro avião da TAP, inclusive, a voar para o Brasil, né? Ele fez um voo exploratório, trazendo ninguém menos que Gago Coutinho para o Brasil. Mas isso também é uma outra história. Aqui uma foto maravilhosa, essa é totalmente inédita, não tinha saído em lugar nenhum, nem mesmo aqui no canal. É uma foto que mostra o DC-4 ou C-54 voando baixinho sobre o centro de Lisboa. Uma foto encantadora, né? Até porque a gente pode ver com detalhes aí o centro da cidade. E vamos seguir aqui, que coisa linda, né? Tá lá restauradores, enfim, bem no centro da cidade. Muito bonita essa imagem. E aqui uma foto clássica, né? Aeroporto de Lisboa, C-54 parado no seu segundo padrão de pintura, né?
já com o segundo logotipo da TAP na fuselagem. Vamos em frente. E essa aqui é uma daquelas coisas que a gente não consegue nem acreditar. A qualidade da foto é excepcional e ela mostra uma aeronave que começou a ser entregue em 1960. 60 foi o ano que a TAP estava com menos aviões. Ela estava basicamente com 3 Douglas C-54. Os DC-3 foram aposentados em 59 e a frota da TAP nesse momento era apenas de 3 aeronaves, né? E também tinha os 3 aeronaves C-54 e já tinha também 3 Lockheed Constellation. Como ela estava, Super Constellation, como ela estava com poucos aviões, ela arrendou alguns aviões da empresa francesa UAT, que é a União de Aerotransporte, né? E a UAT chegou a pintar a marca da TAP nos aviões, né? Dá para ver esse DC-6 decolando e dá para ver se a gente der um zoom aí, aproximar um pouquinho, você vai ver o logotipo da TAP na cauda do avião. E a razão de subida bem modesta, né? Ele recolhendo o trem de pouso, parece uma decolagem americana, assim, né? Eu gosto muito dessa foto, ela é completamente rara. Vamos lá, vamos mais. E aqui, como eu estava falando, essa é uma foto histórica do Gago Coutinho, quando ele fez o seu voo, um voo de exploração da TAP. A primeira vez que um avião da TAP chegou ao Brasil foi um DC-4, um C-54. Gago Coutinho era o passageiro de honra desse voo. Bom, agora a gente passa para um mapa que mostra, né, exatamente o que estava acontecendo na empresa nessa época, né? Esse mapa é de 1961 e a gente vê uma coisa incrível, né, que são os voos operados até Goa, que era uma colônia portuguesa encravada no meio da Índia, e a TAP chegou a fazer, através dos transportes aéreos das Índias Portuguesas, os Type com Super Constellation, ela chegou a fazer voos de Lisboa até Goa. Não por muito tempo, porque depois Goa é anexada à Índia e esses voos são interrompidos. Mas a gente vê aí, né, em 1961, como é que era a malha de serviços da companhia. Já tinha se desenvolvido bastante. E aqui a gente vê a primeira imagem do Lockheed Super Constellation. Aliás, eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra uma decoração natalina dentro da cabine do Super Constellation, né? Dá para ver essas guirlandas aí, essa decoração de teto, tudo isso é para celebrar o Natal. E claro, né, a gente olhando para a próxima foto, não deixa de ficar encantado, né, com a beleza do Super Constellation, né? O Super Constellation tem uma importância grande na história da TAP. Ele foi o primeiro avião comprado zero de fábrica, né? Pode mostrar aí, Cris. Ele foi o primeiro avião recebido na fábrica. Esse é o Tango Lima Alpha, né? Que é o primeiro Super Constellation da companhia, ainda na fábrica da Lockheed em Burbank, na Califórnia. Essa foto foi feita antes da entrega do avião. Pode ir para a próxima. E o que a gente vê nessas fotos de Constellation são as linhas maravilhosas do avião, né? É considerado por muita gente o mais belo avião que já voou. Eu quase concordo, não sei, né? Na categoria de aviões a pistão, sem dúvida. Para mim, nada é mais bonito que um Constellation. E aqui a gente pode também notar que depois que eles foram entregues, inicialmente sem radar, mas para o final da vida útil deles, eles ganharam aquele nariz preto lá, que é um cone de nariz alongado em relação à foto anterior. Volta uma, Cris, só para a gente ver a diferença, olhando para o nariz, né? Olha só como é diferente, né? Aí a gente não tinha, né? A gente não tinha o nariz alongado, porque não tinha radar. E na foto seguinte, a gente já consegue ver a aplicação do radar no nariz, como ele fica mais narigudo, mais comprido, assim. Então, a TAP equipou o seu Super Constellation com radar. Vamos para a próxima, porque essa é uma rara foto de um Super na placa, né, que é como os portugueses chamam a rampa, ou pátio de Lisboa, e a gente foi feliz em encontrar essa foto aí de um Super, foto colorida, que não é tão comum assim. Essa foto também está no livro. Mas os Super, eles foram muito importantes porque eles foram os primeiros aviões de longo alcance a servir a TAP. E com isso ela pôde, por exemplo, servir o Brasil conjuntamente com a Panair do Brasil. Essa é outra foto curiosa. É um DC-7C da Panair, mas esse aí, o Papa Delta Oscar, particularmente,
ele está sendo operado com essas cores híbridas, né? É a pintura básica da Paner, mas ele tem lá na frente a bandeira de Brasil e Portugal, e tem aí os dizeres Paner TAP, porque ele operou o primeiro voo da amizade. Esse é um serviço que teve início em 1960, e ele era restrito a passageiros portugueses, brasileiros ou moradores de Brasil e Portugal. Somente eles podiam comprar as tarifas dos voos da amizade, porque elas tinham um tremendo desconto. Então a gente pode considerar que Paner e TAP foram pioneiras dos voos de baixo custo na travessia do Atlântico. E essa foto mostra isso. Aqui o engenheiro Vaz Pinto, que é esse senhor de terno e gravata, junto do comandante Mano, que está à direita, né? Esse é um dos 11 de Inglaterra, tá? E essa tripulação, ela está aí porque foi a primeira a chegar com o primeiro Lockheed Constellation. E o Vaz Pinto ele foi considerado por muita gente, talvez, junto com o Fernando Pinto, um dos dois presidentes mais influentes, mais importantes na história da TAP. O Vaz Pinto foi o presidente que liderou a companhia aí de meados dos anos 50 até o começo dos anos 70. Foi um período de grande crescimento para a companhia. E o comandante que está do lado dele é o comandante Maia, não Mano. O Abel Mano era outro. Esse é o comandante Maia, que é um dos comandantes históricos, clássicos, assim, da TAP, como Silva Soares e mais alguns poucos e bons. E essa foto aí mostra a transição, porque em 1962 chegam a Lisboa as 3 primeiras caravelas, que é o nome oficial que a TAP deu aos jatos Sudaviação Caravelle 6R, que a companhia recebeu a partir de 62, e com o qual, em 2 de agosto de 62, inaugurou a era do jato na TAP. O primeiro voo da TAP foi 2 de agosto de 62, entre Lisboa e Madrid, operando uma caravela, e esse foi o jato que inaugurou a era do jato na TAP. Foram 3 caravelas operadas. Essa foto eu gosto muito também, porque mostra justamente essa passagem, essa mudança, né? Que é uma mudança de alto impacto tecnológico. Você sai do pistão do Super Constellation à esquerda e vem para a velocidade, conforto e segurança dos jatos Caravelle, que além do que eram lindos de morrer, né? Enfim, uma fase de grande desenvolvimento para a companhia. Então aí os Caravelles para mostrar que lindíssima aeronave que ela era, né? Para muita gente também, né? De novo eu me incluo, né? Um dos mais belos jatos de todos os tempos, né? Linhas limpas, maravilhosas, e a caravela foi muito importante, porque com a caravela a TAP iniciou uma transição que a levaria a ser a primeira companhia aérea europeia a voar só jato. Vai para a próxima foto, essa foi em Heathrow, né? Essa próxima é do Tango Charlie Charlie, ele decolando de Lisboa, perdão, Tango Charlie Bravo decolando de Lisboa, e a gente tem mais uma aí, né? Que mostra sua santidade, o Papa Paulo VI, chegando a Fátima, né? Que foi uma viagem, foi a primeira vez que um pontífice utilizou os serviços da TAP. E isso, claro, para o povo português, que é muito religioso, muito católico, em especial católico apostólico romano, transportar o Papa é uma tremenda, uma façanha de um reconhecimento digno de nota, né? Aqui uma foto curiosa, mostra o simulador da cabine de Caravelle instalado na sede da TAP no aeroporto de Lisboa. Curiosamente, o museu da TAP, essa sala em que eu trabalhei, em que eu fiz essa pesquisa, era justamente a antiga sala em que estava instalado o simulador. Então você pode imaginar o tamanho da sala, né, e a altura do pé direito, porque essa sala foi feita especialmente para comportar a instalação do simulador de voo do Caravelle, que foi o primeiro simulador de um jato na frota da TAP. Esses são tempos de enorme desenvolvimento para a companhia, né? A gente está vendo aí o mapa de rotas, né? E a gente consegue ver o que acontece na companhia quando os jatos entram em operação. E é disso que a gente vai falar agora, né? Olha como as rotas se desenvolvem, a TAP passa a voar para Nova York, para Boston,
Rio, São Paulo, Recife, Buenos Aires, esse é o mapa de rotas do início dos anos 70. E esse desenvolvimento só foi possível com a introdução do próximo avião, que entrou na frota da companhia, que é a próxima imagem que a gente vai mostrar, que é justamente esse daí, o Boeing 707. Esse é o interior da cabine de um 707 da TAP, e esse é o comandante Silva Soares, outro clássico comandante, outro histórico comandante, que tem uma belíssima biografia escrita pela Rita Tamaini, que contou e entrevistou o Silva Soares, que era um fidalgo, né, um lorde, um cara incrível, assim, uma figura humana muito impressionante, foi um grande comandante que voou desde o DC-3 até o Boeing 747. Mas enfim, a gente está falando desse cockpit aí, desse avião do Boeing 707, que foi um avião que mudou para sempre a história da TAP. Foi o primeiro Boeing operado pela TAP, vamos mais uma, Cris, né? E que, como essas linhas indicam, né, com a chegada do Tango Bravo Alpha, né, ao final de 65, ele imediatamente entra nas linhas de África, né? A primeira linha que o avião serviu foi justamente os voos para Luanda e depois para o sul da África, para Lourenço Marques, enfim. Ele entrou a serviço da TAP primeiro nas rotas da África, e no ano seguinte, com o maior número de Boeing 707, ele é usado para esse voo aí, que é o inaugural para Nova York, e nesse mesmo ano de 1966, o 707 assume o lugar do Super Constellation nas rotas para o Brasil, e desde então o Brasil é servido pelos jatos da TAP, isso a partir de 1966. Tá gostando das fotos? Eu também tô. Onde é que elas estavam? Estavam desaparecidas, sumidas dentro de caixas. Esse foi meu trabalho, foi encontrar essas fotos, escanear, tratar, normatizar, colocar registro direitinho. Em algumas fotos a gente via que tinha matrícula meio escondida, tinha que procurar direitinho. E em 1970, né, não, falaremos sobre isso. Né? Essa foto aí mostra os uniformes dos anos 70, que são uniformes introduzidos em 1969, para coincidir com o período de dramáticas mudanças que começam a acontecer na TAP a partir do final dos anos 60. Muito importante lembrar, em 67 a TAP foi a primeira empresa europeia a voar somente com jatos. Ou seja, eram tempos de enormes e rápidas mudanças. Mais uma aí, Cris. Uma delas foi a introdução do Boeing 727, a partir de 1967. Com a chegada do 727, e você pode ver um Super Constellation lá atrás dele, essa é a chegada do primeiro Tango Bravo Kilo a Lisboa. A cerimônia de recepção, como falam em Portugal. Em Portugal fala-se recepção, e aqui no Brasil fala-se recepção. A gente tem um P que não é mudo, né? Mas em Portugal fala-se, esta é a cerimônia de recepção do primeiro, de recebimento do primeiro 727, que foi o segundo modelo da Boeing, empregado pela TAP. Aí a gente tem o Tango Bravo Kilo, né, que é visto em foto oficialmente da Boeing. O primeiro 727 entregue para a TAP foi esse daí. E nos anos seguintes, o 727 teria um papel fundamental no crescimento e consolidação da TAP em mais destinos na Europa e iniciar um sistema eficiente de voos de Portugal continental até as ilhas, né? Açores, Madeira, Tenerife, Las Palmas, enfim, a TAP foi construindo uma malha muito relevante no Oceano Atlântico, ligando as ilhas, né, a Portugal continental. Essa foto já mostra o segundo padrão de pintura, que foi inaugurado em 79, mas ela está aí para mostrar uma outra vantagem do 727. Ele podia ser convertido de passageiro em cargueiro. Então, isso conferia ao avião enorme produtividade. Ele transportava passageiros durante o dia e à noite ele era convertido em cargueiro. Esse embarque está sendo feito, claro, em Lisboa, e essa foto é uma foto oficial da TAP. Ela pode não estar muito bem aqui na tela, mas no livro ela está muito bem impressa, o original tem muita qualidade. Enfim, também nessa época é inaugurado esse que você está vendo aí, o Hangar 6, que é um hangar monstruoso, continua sendo o maior hangar da companhia, e ele foi construído justamente para permitir a chegada de quem? Daquele que está lá no fundo, do Boeing 747.
falaremos disso em seguida. Mas com a inauguração, né, do hangar 6 em 1971, a TAP também inaugura seus novos escritórios, que antes ficavam no centro de Lisboa e que a partir de 71 ficam junto ao hangar 6, num só complexo. A TAP é uma das poucas empresas hoje que você tem a presidência e um hangar de manutenção a menos de 300 metros um do outro, ou seja, está tudo debaixo praticamente do mesmo logrador, do mesmo teto, que conferiria enorme agilidade para a companhia. E muito importante também, a gente não deve esquecer que em 1968 foi inaugurado o CREMA, que é o Centro de Revisão e Ensaio de Motores Aeronáuticos, colocando a TAP numa posição muito de vanguarda. Poucas companhias tinham um centro de revisão de motores tão eficiente, tão abrangente quanto era o CREMA, inaugurado em 68. Muito bem, em 72 chega a grande estrela da frota da TAP, e você está vendo uma foto do lounge que ficava no deck superior do Boeing 747. A TAP recebeu o primeiro de 4 Boeing 747 que ela operaria. Eram eles o CS-TJA, batizado de Portugal, o TJB de Brasil, o CS Tango Juliette Charlie, que era o Luiz de Camões, e o Tango Juliette Delta, que voou pouquíssimo tempo, era o Bartolomeu de Guzmão. Eram esses os 4 Boeing 747 que operaram para a TAP. Porém, a gente tem a Revolução dos Cravos, a situação econômica, política, social em Portugal fica bastante desafiadora, o tráfego cai, você tem um movimento de independência em alguns países africanos e os 747 acabam ficando meio redundantes. Então, infelizmente, eles não voaram por muito tempo para a TAP. Essa aí, por exemplo, é a recessão de um dos 747 visto aí no hangar 6, e toda a gente que está debaixo do avião está aí mesmo para descerrar, né, o nome de batismo desse avião, que por sinal é o TJB, cujo nome de batismo é Brasil, um gesto muito amoroso, muito carinhoso da TAP para com nós brasileiros. Muito bem, essa é uma foto feita de dentro de um Boeing 707 da TAP, no caso Tango Bravo Golf, e atrás a gente pode ver o mesmíssimo avião, o Tango Juliette Bravo, numa imagem em pleno voo. Essa foi uma foto que foi contratada em 1979, o fotógrafo dentro de um 707 da TAP, fotografando o primeiro 747 a receber as novas cores da companhia. Isso é importante falar, a TAP mudou a sua identidade em 1979 e está aí essa imagem que ficaria praticamente até 1995, né, com essas cores aí. Aí a gente tem em primeiro plano o Brasil e atrás o Portugal, os dois 747, os últimos 747 a serviço da TAP. E aqui a gente tem um modelo que é entregue em 1975, o Boeing 727-200, a versão alongada da Boeing, né? E que também fez muito sucesso na TAP, e foi com a chegada desse avião, que em 79, né, o Tango Bravo Whisky, essa foto é do Tango Bravo Whisky, esse foi o primeiro avião a ser pintado nas novas cores da TAP. Muito bonita a foto, é uma foto da Boeing, aliás. É uma sequência. E essa e outras imagens em pleno voo, você vai ver fartamente dentro do livro, que ele é ilustradíssimo. O projeto gráfico do livro realmente privilegia muito imagens. E claro, você tem também o perfil de todos os aviões, com a data, com matrícula, data de chegada, data de saída, data do primeiro voo, quando disponível, até o nome dos tripulantes a gente tem, e colocou no livro dos tripulantes que receberam os aviões, que fizeram os primeiros voos, está tudo isso nesse livro, que é bem completo em termos de informação dos aviões. Outra imagem muito bonita. Bom, 727-200 é um avião belíssimo, né? Então, a gente nunca se cansa de ver fotos dele. Essa aqui é uma foto raríssima. A TAP constituiu, em 1985, uma subsidiária chamada Aeratlantis. E um dos aviões recebeu essa pintura pouco habitual. Essa cauda aí foi pintada apenas nesse avião. Os 3 727-200 da Aeratlantis, o TCH, TCI e TCJ, eram usados. Eles não eram da frota da TAP. Eles foram usados por um tempo e depois
devolvidos. A Air Atlantis era uma divisão charter da TAP, mas que tinha uma característica única. Ela era charter, mas ela tinha serviços padrão, de alta qualidade. Infelizmente não voou há muito tempo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu adoro essa foto, né? Olha só, são os 727-100, 707, 727-200, outro 07 e outro 727-100. Todos juntos no aeroporto de Lisboa. A foto para os fanáticos para Boeing, né? E aqui, novamente, né, mais um mapa de rotas. Esses mapas todos estão no livro, né, e eles mostram, novamente, como a TAP vai se desenvolvendo. Eu gosto nesse mapa de ver, por exemplo, né, o grande número de cidades na Europa, né? É impressionante como a TAP cresceu, como os serviços da companhia aumentaram muito na Europa. E tudo isso está sendo narrado no livro, né? E a gente consegue ver aí também, né, como a TAP se desenvolve em mercados na América do Norte, como eu falei, em todo o Oceano Atlântico, né? E mesmo, né, no continente africano, que sempre foi um mercado de enorme importância econômica para a TAP, voando não apenas para as antigas colônias, mas depois para alguns outros países na África. Enfim, é a TAP cumprindo o seu papel de representante de Portugal no mundo. Em 83, a TAP recebe não apenas um, mas dois novos modelos de avião. O primeiro foi o 737-200, né? E o outro que chegou nesse ano foi o TriStar, o Lockheed 1011, da série 500, que é a versão de longo alcance, com a fuselagem encurtada, e que a gente falou recentemente aqui no canal um pouquinho sobre o TriStar. Está aí uma das entregas de um TriStar para a TAP. Belíssimo avião que marcou a frota de longo curso da companhia por todo o restante da década de 80 e até a primeira metade dos anos 90. Os TriStar da TAP eram uma alegria de se ver. Aí nós temos 4 deles, né? E de novo, né, no livro a gente tem foto de cada um dos TriStar operados pela TAP. Eu gosto muito dessa foto, porque ela é raro, né, você ver 4 TriStar na mesma imagem, mas essa era uma possibilidade no aeroporto de Lisboa. Aqui na foto seguinte a gente vê aquilo que era uma característica espetacular do TriStar, que era o cockpit amplo, confortabilíssimo e sem dúvida nenhuma o mais moderno cockpit da aviação naquela época. A TAP foi realmente uma empresa que ganhou muito ao trazer o TriStar, deu um tremendo avanço tecnológico para a companhia. E essa aqui é uma foto de minha autoria no aeroporto do Galeão em 1986, né? A gente vê aí o Tango Echo Charlie parado, tinha acabado de chegar de Portugal. Você vê que os portões, né, os fingers não estão nem acoplados ainda, né? O avião está acabando de chegar. Dá até para escutar o barulho do motor número 3 desacelerando, os motores Rolls-Royce que equipavam os TriStar, né? Barulho lindo, por sinal. E que saudade dessa época. Vamos que vamos. Outra foto emblemática, né? Linda também, né? Mostrando os TriStar em Lisboa. Essa cauda do TriStar é uma coisa espetacular, né? Avião lindo. E aqui uma foto que eu adoro, que é do nosso amigo Daniel Carneiro, porque essa foto mostra não um, mas 2 aviões da TAP. Como assim, Panda? Você bebeu? Fala, não, não bebi. O 747 da TWA que está taxiando no Galeão, no Rio de Janeiro, que não era destino regular da TWA, esse é um voo charter, tá? Mas esse 747 que está taxiando aí nessa foto é ninguém menos, ninguém mais do que o antigo Tango Juliette Bravo. Então você tem o TriStar da TAP em primeiro plano e em segundo plano um avião da TWA que na verdade saiu da fábrica, foi entregue para a TAP como TJB. É um grande clique do nosso amigo Daniel Carneiro que nos cedeu essa imagem gentilmente para publicação no livro. Nesse ano de 83, como eu estava falando, vem outro cavalo de batalha, né? um pau para toda obra, que é o Boeing 737-200, e a TAP começa a construir uma frota significativa de jatos da Boeing, né? E com isso ela vai servindo cada vez mais destinos e frequência. Dá uma variada aí, Cris. Olha só que foto interessante, né? Na rampa,
Aí um mix de 727 e 737, gosto muito dessa foto, né? E outro tipo da TAP aí, que é o 310, que falaremos dele a seguir, né? Até porque foi o próximo avião que a TAP recebeu. Essa é uma foto oficial da TAP, gosto muito, né? Uma action shot feita em Lisboa, né? E mostra aí um dos aviões da frota. Mas aí a gente está falando, né, de meados dos anos 80. E nesse momento, a Europa começa já a trabalhar na unificação, a Airbus já lança o seu segundo avião, que é o A310, e a TAP opta por trazer o A310 para complementar a sua frota de longo curso, para ajudar no trabalho dos L1011 Tristar e permitir, assim, a aposentadoria dos Boeing 707, que vinham servindo a companhia há mais de 20 anos tão fielmente. Então, no ano de 1988, o primeiro dos A310 é entregue, a companhia amplia a sua malha de serviços na Europa e passa também a usar os A310 em voos transatlânticos, alguns dos quais voando para o Brasil. E aí, essa é uma imagem interessante também, né? Ela completa aí, a TAP completa, né, em 85, os seus 40 anos, né? E logo depois ela vai apresentar essa pintura aí. Mas vamos mandar mais uma de A310 aí. Essa eu gosto muito. Dá uma olhada do que era a frota da TAP nesse período, assim, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, na diversidade 737-200, 300, A340, Tristar e A310, todos dentro do enorme hangar 6. E essa foi feita em Heathrow, né? Eu acho que essa pintura era muito feliz e acho que ela ficava especialmente bem no A310, né? Acho que ficava lindo esse avião, né? Eu gostava muito. Bom, aí esse é outro modelo que vem para reforçar a frota da TAP e chega em 89. É o 737-300. O primeiro que chegou é o Tango India Fox, que foi entregue para Air Atlantis. E o Tango India Alpha foi o primeiro entregue para a TAP. Né? Então, tanto a Air Atlantis com o 737-300 como a TAP receberam o 737-300, que seria o último modelo Boeing a servir para a TAP. Depois disso, a TAP foi empregando apenas os jatos da Airbus e muito mais tarde da Embraer. Bom, olha só, né? Esse é uma pintura da Expo 86, uma pintura especial, né, da exposição que aconteceu em Lisboa, e a TAP fez uma das suas raríssimas pinturas especiais com o tema marinho, né? Dá para ver aí uma água viva, né? Um polvo lá com tentáculo na cauda, enfim, são estrela do mar, são objetos e seres do fundo do mar a decorar este avião da TAP. E tem essa segunda pintura especial, que é o Tango India Charlie, que tem uma pintura muito vistosa em homenagem à região turística do Algarve, no sul de Portugal. E aqui a gente tem uma imagem com a pintura tradicional do 737-300, que seria o último equipamento Boeing operado pela TAP. A TAP passou a fazer a transição para uma frota All Airbus. Aí eu estava falando, né, que o primeiro 737-300 entregue para a companhia, na verdade, veio nas cores da Air Atlantis. E esse aí foi o primeiro entregue, o Tango India Fox, que foi trazido de Seattle para Lisboa, nas mãos do meu querido amigo comandante João Grácio, que na época era primeiro oficial e hoje é Master de 330-900. Grande amigo meu, a quem eu aproveito para saudar aqui e parabenizar pelos 80 anos de TAP. E aquela é a foto do primeiro chegando e esta é a foto do último partindo. Essa foto mostra a chegada do último voo a Lisboa, operado com Tango India Golf, e que mostra, sim, o encerramento da história do Boeing 737 na TAP. É incrível, né? Mas, enfim, tudo que é bom um dia acaba e esse foi o último voo de um Boeing na história da TAP.
Depois disso, a TAP só operou com aeronaves Airbus e, por um período muito curto, o Lockheed. Essa é uma foto do cockpit do novo avião da TAP, o A320, que foi o avião escolhido para substituir e complementar o trabalho dos Boeing 737 na Europa. Vamos lá. Essa história começa com a chegada do Tango November Charlie e prossegue com um desenvolvimento de frota que leva em consideração a chegada de mais dois modelos, o A319 e o A321. Né? O A321, o primeiro de três, chegou no ano de 2000. E aqui, né, a gente vê a chegada do primeiro A320 do Tango November Charlie a Lisboa, né, que estão os pilotos-chefes da TAP, e à direita um piloto da Airbus, que ajudou a trazer o Tango November Charlie para Lisboa. Aqui o Tango November Alpha, né, que viria a ser a primeira matrícula da série de A320. Nessa época também, no final dos anos 90, a TAP estava passando, esse é o Tango Alpha, entrega do primeiro A319 em Hamburgo. No final dos anos 90, a TAP embarcou num processo que fez com que ela entrasse para a aliança Qualiflyer, que era um grupo dirigido pela Swissair na Suíça. A Qualiflyer era formada pela Swissair, Austrian, Tyrolean, Sabena, Turkish, pela francesa Air Outremer, pela Crossair, que era uma empresa regional suíça, e finalmente pela Lauda Air. Todas essas companhias juntas estavam reunidas para fazer o programa Qualiflyer. Mas aí a Swissair começou a ter problemas de gestão desse grupo, de capacidade de geração de receita, e infelizmente a Swissair bateu as botas, né? E ao fechar, ao interromper sua carreira como companhia aérea, a Crossair acabou assumindo os voos que antigamente eram da Swissair e se rebatizou de Swiss International, que é o nome e a marca que sobrevive até hoje. Mas a TAP se vê desprovida aí dessa parceria estratégica e ela tem que caminhar, continuar voando por conta própria. Nesse período de encontro com a Qualiflyer, né, com os executivos da Swissair, chega na TAP aquele que seria um dos grandes presidentes da história da companhia, que é o brasileiro Fernando Pinto, que havia presidido a Varig. Fernando Pinto e seu time de executivos, como o engenheiro Manuel Torres, o Luiz da Gama Mor e o Michael Connelly, né, os 4 brasileiros que assumiram posições-chave na TAP, imprimem um novo ritmo na companhia e dinamizam a administração da TAP, fazendo com que ela se modifique, se modernize e entre para um estágio mais avançado de desenvolvimento empresarial. Assim, é difícil resumir o quão importante eles foram na história do desenvolvimento da TAP, sem tirar o mérito de nenhum dos executivos que os antecederam nem que os sucederam, mas eles fizeram um belíssimo trabalho, né? E em 2001, com a dissolução, né, do grupo Qualify e do S-Air Group, né, que era o grupo, que era a holding que controlava várias empresas aéreas, a TAP, como eu disse, se vê na obrigação de voar sozinha. A primeira coisa que o grupo liderado pelo Fernando Pinto faz é olhar com outros olhos para o Brasil e já preparar a TAP para assumir o lugar que a Varig começava a deixar vago. Então a TAP passa a fazer, em parte, o papel que a Varig fazia e se transforma na grande companhia unindo Brasil e Europa através do Atlântico Sul. E aí ela começa a incrementar o número de voos. Só para você ter uma ideia, em 2002 a TAP fazia 28 ligações semanais de Portugal para o Brasil e já servia, além do Galeão e de Guarulhos, Fortaleza, Recife e Salvador, em voos diretos unidos a Lisboa, operando com A310 e com A340, né? Que foi um avião que a TAP recebeu em 94. Bom, em 2003, existe uma continuidade de desenvolvimento. Importante aqui também, né, nesse mapa, né, que está sendo mostrado, falar que a TAP chegou a voar para Macau, a antiga colônia portuguesa encravada junto a Hong Kong, na China, né? E ela fazia isso via Bruxelas, inicialmente com Tristar e depois com A340, né? E voltava por Bangkok, fazia o voo Hong Kong, Bangkok, Lisboa.
uma bela viagem. Depois ela descontinuou essa linha, mas a gente vê aí que a TAP continuava em expansão, inclusive voando por um período para Los Angeles, destino que ela vai retomar agora. Muito bem. Aí, né, como a gente estava falando, a gente vai vendo o interior dos novos aviões, né? A TAP vai modernizando o produto por dentro e por fora, lança a Navigator Class, que é a classe executiva, né? A bordo do A340, que é o cockpit que você está vendo aí, e o A340 seria o flagship da companhia por muito tempo. O cockpit é muito parecido com o do A320 e existe uma razão que é justamente para facilitar a transição dos pilotos. Essa foto foi feita depois de uma chuvarada em Lisboa, eu gosto do reflexo do avião, né? E muita gente considera o A340 o Airbus mais belo já feito, né? Eu acho que esse título hoje pertence ao A350, mas não dá para dizer que o 340 não seja uma aeronave magnífica. E essa foto, que também está no livro, ela mostra o A340 ainda antes de ser entregue, né? E é realmente um avião de encher os olhos, né? Aqui a gente vê justamente os 4 brasileiros que vieram junto com o Fernando Pinto, que está à esquerda na foto, nas primeiras semanas em que eles estão assumindo, né? A gente tem o Michael Connolly, da esquerda para a direita, aí a gente tem o Luiz Agamamora e finalmente o engenheiro Torres, né, Manuel Torres, que era responsável pela área de operações da TAP, pai do meu querido comandante Fernando Torres, que hoje é comandante na TAP. Enfim, 4 executivos que fizeram um trabalho brilhante à frente da TAP e conseguiram fazer com que ela crescesse diante de um período de extrema dificuldade, né? Nós tivemos os atentados de 11 de setembro em 2001, foram períodos realmente muito desafiadores. A gente tem aí o Dalai Lama, né, um passageiro ilustre da TAP, que também serve para ilustrar como a companhia, ao longo de décadas, soube transportar muita gente bacana, muita gente importante para ajudar no desenvolvimento da companhia. E aqui o 330, que ainda hoje é um dos principais equipamentos da TAP, 330-200, que é um dos principais equipamentos da TAP nos voos de longa distância. Essa foto foi feita no Galeão. O 330 foi um avião que trouxe enorme modernidade para a TAP, aliando essa modernidade a um consumo específico muito mais baixo, né, do que os aviões que veio a substituir, permitindo com enorme flexibilidade, alcance praticamente perfeito para extensa malha de serviços internacionais da TAP, permitiu que a TAP continuasse crescendo e fazendo um número maior de voos e destinos para outros lugares. Além disso, ele, por ser um avião econômico, ele consegue servir, por exemplo, as rotas europeias de grande densidade. Não é nada incomum você ver um A330-200 voando para Zurique, para Paris, para Londres, para Frankfurt, enfim, para outros destinos que têm grande demanda de passageiros dentro da malha da TAP. Ou seja, eles fazem voos de 2, 3 horas e em seguida fazem voos de 12, 13, 14 horas. Realmente um avião polivalente que está em operação, ainda que sejam apenas 3, mas que continua servindo a TAP. Muito bem, por sinal. Vamos lá. E aí, a TAP, né, ela é privatizada. Isso é uma coisa importante de ser falada, né? A gente chegará, vamos falar nisso mais especificamente. Mas quando a TAP foi privatizada, né, em 2015, ela queria crescer, precisava crescer, só que não tinha aviões 0 km disponíveis. Ela então arrendou 4 A330-300, um deles foi pintado com essas cores retrô. Isso também foi uma batalha pessoal, foi um projeto no qual eu me envolvi, e eu briguei porque a TAP não queria fazer esse avião retrô, e eu tanto enchi a paciência deles que eles falaram, tá bom, vai Panda, a gente não aguenta mais você, pinta esse diabo desse avião aí com as cores que você quiser. Enfim, foi basicamente assim que a gente conseguiu aprovar o projeto, mas ele foi um sucesso porque a gente, além de pintar o avião com cores retrô, a gente fez os voos retrô, e foi um trabalho que a gente fez junto com a Rita Tamaini, porque os aviões chegavam e saíam, e a bordo a gente tinha as músicas dos anos 70, comidas, cardápios, as fardas, né, os uniformes, como eles chamam em Portugal, as fardas dos anos 70, até a seleção de filmes era dos anos 70. A gente foi pegar os grandes blockbusters dos anos 70 e foram exibidos. Outro avião que eu trabalhei também na criação foi esse aí, que foi o Stopover, que era um programa que a TAP lançou depois de privatizada. Você comprava uma passagem para qualquer destino
ligando, tendo Lisboa como escala, e você ganhava 2, 3, até 4 dias por conta da TAP num hotel em Lisboa. Ou seja, você podia, por exemplo, comprar Miami-Budapeste via Lisboa, e a TAP pagava para você ficar 2, 3 dias num hotel em Lisboa e conhecer a capital portuguesa. Foi um sucesso esse programa, e esse avião, ele promovia isso. Aqui a gente tem um Inglet, né, que mostra um pouquinho a renovação da frota da TAP, que a gente vai falar em seguida. Essa renovação acontece com a família 320 Neo. E a gente está vendo aí o meu último trabalho quando estava na TAP, que foi desenhar o A321, que foi batizado, como qualquer retrô, de Portugal. E esse também hoje é um avião que é bastante popular na frota da TAP, porque muita gente gosta dessa imagem. E de fato, né, é uma linda pintura, né, clássica, né? E foi uma satisfação ver esse avião voando. Mas ele faz parte desse projeto de renovação de frota da TAP. A TAP, quando foi privatizada em 2015, né, ela realmente deu um tremendo salto qualitativo em termos de frota, né, e ela encomendou, na ocasião, nada menos do que 53 aeronaves diferentes. Quando ela foi privatizada, e quem assumiu a TAP foi um consórcio de empresários portugueses, de capital português, com o David Neeleman, que é fundador da Azul. Juntos eles constituíram a Atlantic Gateway, e na semana seguinte ao anúncio da privatização da TAP, a Atlantic Gateway comprou 53 novos aviões, A330-900, e também os A320 Neo e A321 Neo, que hoje compõem a espinha dorsal da TAP. A gente está vendo aí outro Neo nas cores da Star Alliance, né? E é bem importante frisar que a TAP entrou para a Star Alliance, né, em 2005, que foi justamente o ano que ela inaugurou a nova imagem, que é a imagem que ela, com pequenas modificações, traz até hoje, né. No ano de 2005 também, a TAP comprou a VEM, Varig Engenharia e Manutenção, e nesse ano de 2005, com tantos acontecimentos, ela anunciou a compra de 10 A350, que depois ela transformaria essa encomenda nos A330-900. Interior de um deles, que é o equipamento padrão hoje dos voos intercontinentais da TAP, você está vendo nessa imagem aí. É realmente um produto muito bacana, e a TAP teve mais um first na história dela. Ela foi a primeira a voar o A330 Neo regularmente em todo o mundo. Foi a primeira vez na história da TAP que ela foi cliente lançadora de um novo modelo de avião, e isso aconteceu com a chegada do Tango Uniforme Bravo, que foi o primeiro a ser entregue, e com ele a TAP inaugurou serviços com a mais nova e avançada versão do A330. Hoje, 19 desses aviões estão em operação. Essa foto foi feita no Galeão por mim, quando o Tango Uniforme Alpha, que ainda nem havia sido entregue para a TAP, veio fazer um voo de teste de validação de rota. Eu embarquei nesse avião e voltei para Portugal com eles, foi em 2017, antes da entrega do avião, e eu fui, portanto, um dos primeiros passageiros do A330-900 no mundo, porque o avião nem estava voando regularmente ainda. Eu fui a convite da própria TAP, eu prestava serviço, e eu voei do Galeão para Lisboa, no voo de testes que o 330-900 fez na ocasião. Lindo avião, né? Enfim, e aí eu também desenhei esse logotipo aí aplicado na fuselagem do Tango Uniforme Alpha e Tango Uniforme Bravo. Assim. Também foi mais uma contribuição minha aí para o branding. O interior do avião, na classe econômica, bastante moderno, bastante confortável. É um belíssimo produto, né? Um avião espetacular, dá gosto mesmo de voar. E ele é muito esguio, muito elegante, né? Eu acho ele... O 330 é um avião bonito, mas o 330 Neo é espetacular. Eu acho esse avião muito, muito lindo. Olha só como ele é fotogênico. E aí, a TAP completou 5 anos atrás, completou 75 anos. E esse avião aí, o Tango Uniforme Delta, recebeu esse sticker aí para celebrar a ocasião, a efeméride dos 75 anos da TAP. Foi o único que recebeu esse sticker de 75 anos.
finalmente, né, a gente tem ainda na lista de A330-900, a gente tem esse nas cores da Star Alliance, né, que é uma companhia, uma aliança de companhias aéreas, da qual a TAP faz parte desde 2005, né, ou seja, a TAP está completando aí 20 anos de Star Alliance no dia 14 de março, data em que ela faz 80 anos. Bom, outra coisa importante, né, que veio junto com a privatização, a TAP, ela integrou os serviços da Portugália, né, na frota, e também passou a cooperar junto com a Omni e operar três tipos novos de aviões, né, e criou uma nova bandeira que substituía a Portugália, que é a TAP Express. Então a TAP Express usou aviões de segunda mão, que vieram todos da frota da Azul, que eram os Embraer 190, 195 e a TR-72. E esses aviões hoje conferem a Lisboa e ao Porto enorme capilaridade, aumentam o número de destinos serviços sem escalas e permitem à TAP encher seus aviões maiores através de rápidas e eficientes conexões, em especial no hub de Lisboa. A White, né, foi uma subsidiária de baixo custo, né, uma subsidiária charter, que foi criada pela TAP, né, em substituição à IES, que foi uma das empresas que a companhia teve como subsidiária ao longo do tempo. A gente está vendo um A310 da White aí, e essa é a razão desse avião estar nessa história da TAP aí, né? Foi por isso que a gente mostrou ele aí. E depois, quando a gente chega no final do livro, né, a gente vai mostrando algumas aeronaves que as pessoas nem sabem que operaram. Por exemplo, esse Baron aí, né, ele fez parte da frota da TAP regional, que foi uma divisão que a TAP constituiu em 1969 e que, como o nome indica, servia pequenas cidades, Covilhã, enfim, servia pequenas cidades, Bragança, servia pequenas cidades no sul e no norte de Portugal, ligadas ao Porto ou ligadas a Lisboa, com essa frota que tinha Highlanders, que tinha um Piper PA-23, tinha um King Air, esse Beach Bonanza, enfim. Tudo isso, todas essas coisas menos conhecidas da história da TAP estão no livro, né? Essa operação regional. Por exemplo, ela teve o Twin Otter, né? Quem é que vai lembrar que a TAP operou um Twin Otter, né? Quem é que sabia que existia foto, né? Ou que as fotos eram tão boas como essa daí que mostram um Twin Otter nas cores da TAP, né? Que é a TAP regional. Ou ainda uma subsidiária, né? Chamada Linhas Aéreas Regionais, LAR, que operou com BAE ATP. Avião raro, cena rara, mas está aí nesse livro que a gente fez com todo amor e carinho, contando os 80 anos da TAP, suas subsidiárias e suas antecessoras, ou ainda as empresas coligadas, como a Portugália, PGA, que teve uma frota aí de Fokker 100, como esse que a gente está vendo, Embraer 145 também, e que foi eleita a melhor empresa aérea regional da Europa no último ano de operação independente, quase que ganhando um prêmio, né? Aí um dos 190 operados pela TAP Express, né, que estão voando até hoje, chegam e saem de Lisboa várias vezes ao dia para vários destinos e transformam Lisboa num hub importante de aviação. Essa também é rara, é uma TR-42, né, um dos dois que a empresa teve, o TRU e TRV, a Portugália, né, que depois virou TAP Express, PGA Portugália. Enfim, tem mais coisa, tem um monte de foto aí no livro, a gente vai ver fotos incríveis, como por exemplo Saab 2000, enfim, Beech 1900. O livro é bem completo, gente. Quando a gente pensa nos modelos de aviões operados pela TAP, a gente fica encantado de ver tamanha diversidade. E esse é o primeiro livro que mostra todos esses aviões. Nos livros anteriores escritos sobre a história da TAP, eles não dedicaram muito espaço para falar das subsidiárias, das coligadas, e menos ainda para mostrar todos esses aviões. Bom, enfim, a gente tem aí que lembrar, né, que a TAP vem fazendo uma tremenda de uma colaboração para a história da aviação portuguesa. Isso é inegável, né? A TAP ela tem sido um agente de crescimento econômico para Portugal, ela é um elo vital de Portugal com a sua gente, com os povos que fazem, né,
Portugal ser um país conectado, ser uma antiga matriz, mas que tem importantes laços humanos, sociais, históricos com as suas ex-colônias, né? E esse tráfego, esse trânsito de pessoas, ele é tornado possível pela qualidade, pela frequência dos serviços da TAP em África, no Brasil, na América do Sul, nas colônias portuguesas na América do Norte. A TAP cresceu muito depois da Atlantic Gateway para a América do Norte. Ela hoje serve Boston, Newark, vai para Toronto, vai para Nova York, para Miami, para Cancún, no México, Los Angeles, São Francisco. Vai inaugurar esse ano agora Boston, terceira, São Francisco em 2025. Vai inaugurar voo direto do Porto para Boston. Está com uma frota de 99 aviões e, por incrível que pareça, está operando aí mais praticamente 100 voos por semana entre Portugal e Brasil, com 12 cidades atendidas no Brasil, né? A TAP, de uma certa maneira, e isso a gente deve muito em função da visão do Fernando Pinto, né, de que a TAP deveria ocupar o espaço que a Varig iria deixar vago. A TAP soube ocupar esse espaço e hoje a TAP é a grande companhia aérea europeia unindo o Brasil ao velho continente. Isso é fruto da visão do Fernando Pinto e do seu time de executivos. A TAP colhe esses importantes frutos porque as linhas para a América do Sul são lucrativas, né? E ela está servindo esses mercados com A330-200, A330-900 e também com os A321LR, que estão sendo empregados em cidades com densidade de tráfego um pouquinho menor. Enfim, esperar o quê para os próximos anos para a TAP? Fala-se muito numa nova privatização da TAP. A imprensa portuguesa diz que existem vários interessados, talvez o grupo Lufthansa seja o mais forte candidato nesse momento, mas não é o único. Existem ainda outras grandes companhias aéreas europeias em talvez trazer a TAP para debaixo de suas respectivas asas, entrando no portfólio de companhias aéreas, enfim, fazendo um alinhamento entre grandes grupos de companhias aéreas como o International Air Group, que é dono da Iberia, da British Airways, ou mesmo o Lufthansa Group, que me parece ser talvez o candidato mais forte a ficar com a TAP. Independentemente de quem fique com a TAP, ela merece todo o nosso respeito, merece nossa consideração e, mais do que isso, nosso afeto e admiração. Porque quem voa bastante, ou voa bastante com a TAP como eu, sabe que bela companhia ela é, que ela tem excelentes serviços e que ela só não se desenvolve mais, infelizmente, porque o aeroporto de Lisboa não permite que a TAP cresça muito mais, porque é um aeroporto com severas limitações de espaço. Muito se debate agora na ampliação do terminal, ele realmente, talvez, se esse projeto vier a ver a luz do dia, vai melhorar alguma coisa, mas não vai ser suficiente para permitir que a TAP continue crescendo no ritmo que poderia e trazendo mais tráfego, mais passageiros, mais receita e mais intercâmbio cultural, econômico, social para Portugal, que, por sinal, é um país que mora no meu coração, assim como a TAP. Então, toda vez que o assunto é TAP, você pode ter certeza que aqui tem um defensor, um entusiasta, um apaixonado pela companhia. Em breve, como eu falei, o livro, e agora o Cris vai colocar a foto da capa do livro, que também é uma premiere, né, Cris? Ninguém viu a foto da capa do livro ainda, né? Então, essa daí é a capa do livro, e a gente vai também mostrar pela primeira vez qual que é o nome do livro, né? Porque hoje é segunda-feira e esse livro vai ser lançado a partir do dia 13, na feira BTL, que começa a acontecer a partir do dia 12 em Lisboa. E, claro, a gente vai estar lá em Lisboa no dia 14 para celebrar os 80 anos da TAP, e um dos pontos chaves dessa celebração justamente vai ser o lançamento do livro dos 80 anos da TAP, que a gente fez aí com o máximo de atenção, o máximo de carinho, porque é uma história fascinante, é uma história que merecia ser contada, merece ser contada, e mais do que ser contada, né, é uma história que não deve ser esquecida. A gente pensa no sacrifício que milhares de portugueses
tiveram que fazer para manter essa empresa voando, né, para conseguir, às vezes, lutar até contra a própria opinião pública portuguesa, né, porque a TAP não é uma unanimidade, tem muita gente que defende que o governo deveria parar de investir na TAP, mas essas pessoas dificilmente enxergam, né, só veem o copo meio vazio, né, elas dificilmente têm a capacidade de enxergar o quanto que a TAP contribuiu e contribui para o desenvolvimento de Portugal, para a manutenção de sua ótima imagem ao longo do mundo. Ela é uma verdadeira embaixadora das cores portuguesas aí em 4 continentes. Então, eu penso em tudo isso, né? E lembro, e tem uma historinha bacana, né? Quando a gente estava terminando o livro, a Rita chegou para mim e falou: Panda, e o nome do livro, hein? Falei: pois é, precisamos pensar num nome bacana, né? Falou: claro, temos que pensar, tal, não sei o quê. Aí desliguei e comecei a pensar, né? E eu lembrei daquele poema, né, que é tão famoso, do Fernando Pessoa, em que em determinado trecho ele diz que navegar é preciso, viver não é preciso. E eu falei: pô, tá aí, né? Tá aí o nome do livro, né? Voar é preciso, né? E sugeri para a Rita, ela gostou, e esse é o nome do livro, Voar é Preciso. Ele está saindo agora em Lisboa pela editora Contratempo. Como eu disse, no dia 14 a gente vai estar lá na sede da TAP, um evento de lançamento do livro, de celebração dos 80 anos. E a gente faz isso com o maior carinho, com o maior respeito ao povo português, que é um povo que eu aprendi a amar. Para mim não existe povo mais gentil, mais adorável no mundo do que o povo português. Acho que o único que chega perto é o japonês, mas o japonês é tímido demais, enquanto que o português ele é caloroso demais, assim, caloroso na medida certa, assim. Sempre uma palavra gentil, sempre um gesto de afeto, de consideração, até pelos estrangeiros. Então, para concluir aqui esse programa, né, e para mandar um grande abraço para a enorme colônia portuguesa no Brasil, para os nossos telespectadores que nos assistem fielmente em Lisboa, para a turma da África, das antigas colônias, né, que também nos prestigia com audiência aqui no canal, a gente se sente todos, né, todos que falam português, nós somos de alguma maneira filhos de Portugal. Então, louvar a TAP é louvar um pouco a nossa história, louvar o legado espetacular do povo que inventou a navegação, né? Vem aí da escola de Sagres, né? Vem aí de séculos de liderança e de conhecimento, de ousadia, né? De um povo que se atirou Atlântico afora para encontrar um dia melhor, para fazer mais para o próprio povo, para, enfim, para levar progresso para o próprio povo, para o povo português, e isso estava no espírito de cada navegador, de cada marinheiro que subiu numa caravela sem saber se iria voltar. Tem que ter muita coragem para fazer isso. E para mim esse é um traço de grandes pessoas, de grandes nações, de grandes empreendedores. É um traço típico do povo português, uma nação de navegadores, uma nação de gente destemida até hoje. E fica aqui minha homenagem a todos os portugueses, mas em particular aqueles que de uma certa maneira ou colaboraram ou colaboram com os transportes aéreos portugueses, ou se preferir, TAP Air Portugal. Tá bom? Nos vemos semana que vem, aqui na segunda-feira, aí já numa live mesmo, que é o que a gente tem que fazer aqui, toda segunda-feira o nosso encontro. Valeu, muito obrigado e parabéns, TAP. Parabéns pelos seus 80 anos.